A seguir, – 45% das mulheres já tiveram o corpo tocado sem consentimento em locais públicos no Brasil, mas apenas 5% dos homens admitem essa prática. Isso segundo dados do IPEC. A educação sexual pode ser uma forma de prevenir e combater essa prática. Apesar disso, há uma confusão entre educação sexual e a chamada ideologia de gênero. Por isso, o programa de hoje vai discutir a importância desse tipo de educação no combate à importunação sexual e também falar dos prejuízos causados pela desinformação a respeito dessa chamada ideologia de gênero. Tudo isso e muito mais agora no Mundo UFG. Ótima tarde para você que nos acompanha pela TV UFG e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870M. Eu sou a Camila Maia, estou apresentando o Mundo UFG durante essa semana. Sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros na altura dos ombros, olhos também escuros e hoje visto uma roupa totalmente preta com um colar prateado. Quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é a Jo Cantanhede, que é integrante do Labitave. Ela se identifica como uma mulher parda, de cabelos curtos, pretos e cacheados. Hoje está vestindo também uma roupa preta e faz a interpretação para Libras durante todo o nosso programa. Bom, para falar sobre importunação sexual, educação sexual, nós vamos conversar com a Mariana Prandini, que é professora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Ela se descreve como uma mulher branca, com olhos castanhos claros, cabelos castanhos, ondulados, abaixo dos ombros, e hoje está vestida uma blusa vermelha. Olá, professora Mariana, muito obrigada pela sua presença. Olá, Camila, obrigada pelo convite, por estar com vocês aqui hoje. Também vamos conversar com o Adriano Passos, que é pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFG e membro do Sertão, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade. Ele se descreve como um homem branco, com sardas pelo rosto, cabelos castanhos curtos e hoje está usando óculos e uma camiseta preta. Olá, muito obrigada pela sua presença também, Adriano. Olá, Mariana, muito obrigado pelo convite. Bom, para a gente começar o programa de hoje, gostaria de falar primeiro sobre importunação sexual. Vou perguntar para a Mariana. Mariana, o que é considerado importunação sexual e de que forma que esse conceito se difere de assédio? Dá para diferenciar essas duas palavras? Sim, Camila, dá para diferenciar. Na verdade, tanto importunação sexual quanto assédio sexual são crimes previstos no nosso Código Penal. A importunação sexual foi incluída no Código por uma legislação em 2018, então ela é bem mais recente, mas ela também é considerada um crime mais grave, e por isso ela tem uma pena mais severa, que é uma pena de 1 a 5 anos. Então eu vou ler aqui assim, a definição do Código Penal, porque eu acho que ela traz aí os elementos, que você me pergunta, que é a importunação é praticar contra alguém e sem a anuência dessa pessoa, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer o próprio desejo ou o desejo de terceiro. Então, qualquer situação, qualquer ato que tenha esse objetivo de satisfazer um desejo próprio ou de terceira pessoa sem o consentimento da vítima é considerada importunação sexual. Já o assédio está previsto no nosso artigo 216A do Código Penal, também veio aí a partir de uma lei de 2001, um pouco mais antiga, e o assédio ele também envolve um constrangimento com uma conotação sexual, mas ele tem uma diferença que no assédio o agressor se vale da sua posição de superior hierárquico em um emprego, um cargo, uma função, num local de trabalho de ambas as pessoas, de agressor e vítima, para ameaçar a vítima. Então, um caso clássico de assédio, daquele do chefe que chama uma subordinada, uma pessoa que está sob seu poder, para sair, e ameaça a pessoa de alguma forma, de perder o emprego ou de sofrer alguma punição no trabalho, caso ela não aceite a oferta de saída. Bom, só para destacar, Mariana, você disse que a punição para a importunação, ela agora se assemelha à punição para o estupro, é isso mesmo? É uma pena de reclusão de 1 a 5 anos.
né? Se o ato não constitui um crime mais grave. Caso possa se enquadrar a situação em um crime mais grave, a pena pode ser desse crime de situação mais grave. Agora, se for um ato libidinoso quanto um menor de 14 anos, aí, na verdade, a gente não aplica o crime de importunação, mas o crime é considerado estupro. Ok, Porque a Mariana. violência é presumida. Bom, vou falar agora com a Adriana. Então, Adriana, a gente fala sobre importunação sexual e também sobre gênero para falar sobre educação sexual e a importância disso para as crianças, adolescentes e para os adultos também, né? O que é gênero? De uma forma bem rápida, Adriana, como é que a gente define gênero e quais são as principais questões que a gente pode falar em relação à importunação sexual, ao estupro, a esses crimes cometidos contra uma outra pessoa? Isso. Como a professora Mariana já bem colocou, nós estamos falando de relações de diferença, relações construídas socialmente. E o gênero são as relações de poder construídas entre homens e mulheres, né? Como a sociedade foi atribuindo valores às diferenças sexuais e como esses valores foram determinando espaços para as mulheres e homens dentro da nossa sociedade. O gênero, ele está tanto na estrutura da nossa sociedade, como a nossa sociedade ela é estruturada, como a gente pensa a nossa sociedade, assim como no sistema, como a nossa sociedade funciona. Quais são os direitos e deveres que homens têm, as crenças que nós temos na maternidade como alguma coisa inata ao feminino, na crença que nós temos a feminilidade como inato também a um corpo considerado, né, um corpo de mulher. Então, quando a gente fala de gênero, a gente está falando de relações de poder. Nós estamos falando das relações de poder entre homens e mulheres dentro de uma sociedade que não só estrutura essa sociedade, assim como faz essa sociedade funcionar. E aí, quando a gente vai falar sobre a violência, como a professora Mariana bem colocou, a gente não tem condição de não tocar na questão do gênero, uma vez que a gente tem atribuições aí de papéis sociais, espaços e poderes distintos para homens e mulheres, e a gente tem os efeitos, então, da prática, né, das relações de gênero na sociedade como um todo. Adriano, e gênero não está diretamente relacionado com sexo biológico, né? São conceitos diferentes. Sim, até a década de 80 nós tínhamos, né, duas divisões. Nós tínhamos o sexo biológico, né, e nós tínhamos o gênero como uma construção social. Hoje a gente já pensa que tanto o sexo quanto o gênero não dá para se diferenciar, pois não existe sexo antes de um discurso. Deixa eu dar um exemplo para você. Até o final do século XVIII, a gente não tinha nome para grande parte dos órgãos genitais femininos ou do aparelho reprodutor feminino. Então, quando a gente nomeia alguma coisa, isso passa a fazer parte, então, do nosso conhecimento. Então, para eu determinar que uma pessoa tem o sexo feminino, né, é uma mulher ou é um homem, não basta apenas você olhar a genitália ou a diferenciação sexual dos corpos. Até porque existem pessoas que podem ser intersexo, pessoas que podem ser transexuais, né? Então, nós temos pessoas aí que transitam, né, o que a gente pode chamar de regra do gênero, como se sexo e gênero fosse a mesma coisa. A gente explica, quando a gente vai trabalhar com os alunos, que sexo e gênero, o sexo seria biológico, gênero seria cultural. Mas aí depois, com o tempo, a gente vai levando a discussão e vai mostrando para eles que, na verdade, sexo e gênero são a mesma coisa, uma vez que os dois são construções sociais. Como é que eu vou determinar o que é uma mulher? A partir da ideia de que eu tenho que é ser uma mulher. E isso é discurso. Bom, Mariana, já que a gente falou desses dois conceitos tão importantes na discussão de hoje, importunação e gênero e sexualidade, queria que você falasse pra gente sobre educação sexual, né? Qual que é a importância da educação sexual para combater, para prevenir violências, até mesmo para o desenvolvimento sadio, né, de sexualidades das crianças, adolescentes. Inicialmente queria falar dessa questão e depois a gente pula um pouquinho mais para questões mais polêmicas. Tá bem, Camila. Bom, eu acho que a educação sexual é muito importante para a gente se conhecer. A primeira coisa é a gente conhecer o nosso próprio corpo, a gente conhecer o que tem nesse nosso corpo, o que ele faz, né, o que ele pode fazer, os prazeres,
possibilidades que ele dá para a gente, né? E depois para a gente explorar, né, com responsabilidade, né, com responsabilidade, eu acho que com cuidado com as outras pessoas com quem a gente se envolve sexualmente e afetivamente, explorar essas possibilidades que o nosso corpo nos dá. Então, acho que a educação sexual, ela tem muito a ver com essa possibilidade da gente explorar as potencialidades que o nosso corpo nos dá de uma forma que é responsável e cuidadosa com nós mesmas e com as outras pessoas com as que a gente se envolve ao longo de nossa vida. Então, para mim, eu acho que é o primeiro momento é muito sobre isso, né? E eu acho que um segundo momento diz respeito, então, ao exercício daquilo, né, que só muito recentemente vai ser construído, vai ser chamado, identificado como nossos direitos sexuais e reprodutivos, né? Com essa nossa possibilidade, então, de vivenciar a nossa sexualidade, né, sendo respeitado pela sociedade, né, com dignidade, com respeito social, com apoio, por um lado, e, por outro lado, também, de decidir a construção, né, das nossas relações, se a gente deseja ter filhos ou não deseja ter filhos, em que momento da vida a gente deseja procriar ou não, né, em que condições, né, com que pessoas, com que parcerias. Então, a educação sexual, acho que ela é muito importante isso, primeiro para nos conhecermos os outros, explorarmos as potencialidades de nossos corpos com responsabilidade, com cuidado, e, por outro lado, também exercer de forma, acho que de forma também cuidadosa, né, os nossos direitos sexuais reprodutivos. Adriana, quer complementar, quer dar sua visão a respeito de educação sexual? O que você pode definir, né, como educação sexual? Isso, para além dos aspectos biológicos, né, nós temos aspectos sociais da educação sexual. A educação sexual não diz respeito apenas à prevenção de doenças ou à gravidez precoce. A educação sexual está no reconhecimento do próprio corpo, reconhecer as condições desse corpo, reconhecer que espaço esse corpo ocupa dentro dessa sociedade que eu falei que é estruturada e sistematizada a partir de papéis sociais, né, determinados por diferenças que a gente observa nos corpos, né. A educação sexual, então, eu acho um tanto quanto difícil dizer educar sexual, né, educação sexual. Eu digo que as pessoas, a gente educa para a liberdade, mas não essa liberdade da permissividade, tanto as pessoas criam esse pânico moral na sociedade. A ideia não é essa, a ideia é que as pessoas possam se conhecer, se reconhecer dentro da sociedade, serem capazes de construir, então, análises, de criticar, as meninas e os meninos serem capazes de entender seus próprios corpos e saber como esses corpos se encaixam dentro dessa sociedade que é dividida, né, e pensada de forma binária, como macho e fêmea, homem e mulher, e saber que a sexualidade vai muito mais além do que isso. Entender até a própria noção de consentimento também, né, Adriano? Noção de consentimento, partes dos corpos que podem ou não ser tocados, né? A gente sabe muito bem que grande parte das violações, dos estupros, eles são feitos muitas vezes por familiares, por pessoas muito próximas. Então, assim, as crianças, elas têm que saber quais partes podem ser tocadas, além de também desmistificar partes que não devem ser tocadas, porque nós sabemos muito bem como as mulheres têm elas têm lutado para esse direito à sexualidade, o direito ao prazer. Bom, vou passar a palavra para a Mariana. Estou com uma leve impressão de que o Adriano teve um probleminha até, voltou, mas vou passar a palavra para a Mariana. Mariana, queria que a gente agora fosse para essa parte mais do pânico moral, que o Adriano citou, que há uma confusão na sociedade em relação à educação sexual e à questão da ideologia de gênero, que é um conceito que nem existe dentro da academia, né? Não é um conceito válido teoricamente, cientificamente, é bom deixar bem claro, mas existe essa noção no meio da sociedade, né, dessa suposta ideologia de gênero. Eu queria que você explicasse pra gente por que ocorre essa polêmica e de que forma que a gente tem que entender, né, que essa noção é falaciosa, né? O que a gente tem que entender é como educação sexual. Sim, eu acho que para entender um pouco, né, a ideologia de gênero, de onde que isso vem, é importante a gente fazer um histórico, né, de onde que isso aparece. Isso aparece lá nos anos 90, assim, muito especialmente, né, ganha uma publicidade muito grande aí nos anos 90, no contexto das conferências da ONU,
em que finalmente, né, os movimentos feministas conseguiram ter reconhecido isso de que antes eu falei que foram os direitos sexuais e reprodutivos, né, e conseguiram reconhecer, né, e inserir gênero como uma categoria de análise para se pensar essas estruturas de desigualdade da sociedade, né, de que o Adriano nos falava, né, reconhecer o gênero dessa forma como o Adriano nos falava, né, como uma estrutura que produz desigualdades e que reproduz desigualdades, né, como uma categoria de análise importante para a gente, então, combater essas desigualdades que existem, né, entre homens e mulheres e pessoas que não se identificam dentro desse binário, né, e pessoas que não se encaixam aí dentro do binário de gênero. E, então, há aí, nesse contexto das conferências da ONU, uma articulação muito grande, né, capitaneada principalmente pelo Vaticano, para combater o uso de gênero como essa categoria, né? E a ideia que vem, né, por trás desse combate é a ideia de que gênero seria uma categoria disruptiva das noções tradicionais do que significa ser homem, do que significa ser mulher, e noções que não são apenas, né, desse ponto de vista aí, tradicionais, mas noções naturais, né, que haveria, então, uma natureza do que é ser homem, do que é ser mulher, que existe, então, uma complementariedade, que também é dada pela natureza, do que é homem, do que é mulher, e que gênero romperia, né, causaria uma ruptura com essa ordem natural dos corpos, né, ordem natural das coisas. E daí, então, vem toda a ideia da ideologia de gênero que vai ganhando forma, corpo, ganhando adesão aí ao longo das últimas décadas, né, e que se transforma em uma verdadeira, tem uma estudiosa europeia que chama ela de uma cola ideológica, né? Que gênero se torna uma cola ideológica contra tudo aquilo uma cola ideológica que combate, né? Tudo aquilo que permite, então, a gente questionar isso que era visto como uma ordem natural, né? A ordem natural do que significa, do que é a masculinidade, do que é a feminilidade, a ordem natural desse próprio binário que divide o mundo apenas em homens e mulheres e invisibiliza todas as outras formas de exercício, né? Da sexualidade e da identidade de gênero, e essa ordem natural, né? De uma família também, de uma família nuclear, né? De uma família nuclear que é composta por homem, mulher e filhos e filhas aí, de novo, né, e uma ordem também que eu acho que é muito importante de colocar isso, uma ordem que é cis, hetero, patriarcal, né, em que existe uma relação de dominação entre homens e mulheres, em que existe uma heterossexualidade compulsória, né, e que existe uma invisibilidade, né, de tudo que não se encaixa desse binário. Então é disso que vem a ideologia de gênero, e por isso, então, ela é tão limitada, né, porque, na verdade, ela vem como resposta a um movimento de inclusão, né, e um movimento grande, eu acho, né, de combate às desigualdades que são produzidas por essa estrutura de gênero que o Adriano nos falava. Certo. Antes de passar a palavra para o Adriano, eu queria ler um comentário que a gente recebeu da Jéssica de Moura Pereira. Ela elogia o programa, diz que o programa está excelente e faz a seguinte afirmação: professora pesquisadora e professor pesquisador, apresentando compromisso profundo com a socialização e produção de conhecimentos sobre temas urgentíssimos e atravessados pelas proibições e pânico moral do tempo presente. E ela ainda coloca entre parênteses, né, que o pânico moral envolto de retrocessos totalitários. Muito importante essa discussão. Queria passar a palavra para o Adriano. Acredito que talvez seja a nossa última pergunta, mas queria que você falasse um pouco, Adriano, sobre uma pesquisa, né, que você desenvolveu em relação a gênero, né, com as crianças. De que forma essa concepção de sexualidade, a questão de gênero, é desenvolvida, e os estereótipos de gênero, né, vão determinar muitas vezes os comportamentos, né, diferentes entre meninos e meninas, essas posições de superioridade ou inferioridade. Acho que vai ser difícil você resumir, mas se for possível a gente conseguir ser mais objetivo. Ok, essa pesquisa foi minha pesquisa de mestrado. Eu fiquei 6 meses numa escola observando as relações de gênero nas aulas de educação física, né? Sou professor. Acho que o Adriano travou um pouquinho. Adriano, nos escuta? Escuto. Se você puder recomeçar, porque você travou um pouquinho. Tá, eu comecei dizendo que minha pesquisa foi feita numa escola pública durante 6 meses,
na qual eu fiquei observando as aulas de educação física dos nonos anos. Nas aulas de educação física, que eram mistas. E eu queria observar como é que era negociado, então, as relações de gêneros dentro desse espaço. O que eu pude observar é que meninos e meninas trazem de casa os seus conceitos de que é masculino e feminino, mas a gente tem dentro da escola também vários elementos que hoje, no doutorado, eu chamo de tecnologias de gênero, que vão determinar, então, o que a menina deve fazer e aquilo que o menino deve fazer dentro daquele espaço. Por exemplo, nas aulas de educação física em quadra, a gente percebe que os meninos utilizam muito mais a força física para determinar seus espaços, eles encenam lutas, né, para mostrar uma certa violência, e as meninas, elas tendem a ficar de sobreguarda, elas tendem a conversar entre elas. Agora, o que eu pude notar de mais interessante, porque a gente está falando de relação de poder, é que quando as meninas, dentro do conteúdo de esporte, elas tinham condição, elas aprendiam as técnicas da modalidade, elas conseguiam, então, o seu espaço dentro daquele, né, daquele jogo. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, a exclusão não se dava necessariamente por ser mulher naquele espaço, se dava numa ideia de que a mulher não tinha poder. E quando elas mostravam que tinham poder, os meninos, então, tendiam a aceitá-las, né, a jogar o futsal, a jogar as outras modalidades. Então, o que eu vi dentro da escola, volto a dizer, é que meninos e meninas trazem de casa um arquétipo de masculinidade e feminilidade, ou seja, modelos que eles observam em casa, e muitas vezes isso é reforçado dentro da escola a partir das divisões e das separações que professores, coordenadores fazem, e que cabe a nós, professores, então, termos muito cuidado para a gente não reproduzir dentro da escola aquilo que a sociedade faz e que a gente deveria combater lá dentro, essa divisão e essa atribuição de valores tão assimétricos e distintos para sexos, né? E não dois sexos, existem inúmeros tipos de pessoas. Tá certo, Adriano. A gente poderia fazer mais vários blocos sobre essa discussão, né, tão importante e tão urgente, mas infelizmente vou ter que finalizar. Muito obrigada, Adriano. Muito obrigada, Mariana, pela presença de vocês, pelas contribuições e esclarecimentos. E daqui a pouquinho a gente continua com o Mundo UFG de hoje. E você vai acompanhar a agenda de eventos e serviços da universidade e também dicas de publicações. Não sai daí que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o Mundo UFG dessa quarta-feira. Se você quiser ser nosso parceiro também, participar do programa, faça isso pelas redes sociais. Nós temos Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Só você digitar TV UFG na busca, procurar a gente nas redes sociais, seguir, curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Além disso, a gente também tem um aplicativo que você baixa gratuitamente em celulares com modelo Android. Buscar lá na sua loja virtual TV UFG. E se quiser uma forma ainda mais fácil, pega o seu telefone e anota aí o nosso número. Então tira a foto da tela, que o número vai aparecer aqui embaixo. É o 62 99181 1406. 62 99181 1406. Você pode se comunicar com a gente pelo WhatsApp. A gente está esperando a sua mensagem. E uma obra publicada pela editora UFG trata da relação entre natureza, consumo e sociedade. Confira mais informações agora com o Gustavo Soares. Fala galera, beleza? Eu sou Gustavo Soares e chegou o momento de eu te recomendar os melhores livros publicados pela editora UFG. Bom, a primeira publicação de hoje é uma coletânea que visa dar visibilidade para a complexa relação que estabelecemos com o meio ambiente. Natureza, consumo e sociedade, desafios contemporâneos, de Hertz Wendel de Camargo e também Regina Vargas. Articulando diferentes áreas do conhecimento e diferentes posições políticas, os organizadores pretendem provocar incômodos e fomentar debates interdisciplinares sobre os limites colocados para a existência contemporânea.
Seguimos com a obra de Eric Davidson, Ninguém Come PIB, Economia como se a ecologia importasse. Nesse livro, o autor investiga o modo com que as propriedades do solo se alteram ao ser convertido em uma área de cultivo e, novamente, ao passarem pelo processo de reflorestamento. Os locais estudados são florestas tropicais, pastagem na Amazônia brasileira e áreas de reflorestamento nos Estados Unidos. Finalizo com um livro que é fruto de uma tese de doutorado de Emídio Silva Falcão Brasileiro, O Direito Natural e a Justiça Quântica. No estudo, o autor propõe uma relação entre o direito natural e a lei de ação e reação de Isaac Newton, em que, por causa da lei do físico, o direito natural é um conjunto de leis naturais de natureza física e moral que regulam fenômenos da natureza e da ação moral humana. Ao se expressar como um direito justo, o direito natural gera uma justiça quântica. Se interessou por algum desses livros que divulguei aqui? Basta acessar editora.ufg.br para poder ter acesso a esses e vários outros títulos. Aproveite a leitura e até mais! Você sabia que existe um projeto na universidade que arrecada tampinhas para reciclagem e depois usa o valor obtido em castrações de animais resgatados? Saiba mais sobre essa iniciativa agora. Você sabia que a universidade tem parceria com um projeto de castração animal? O Tampatas é uma iniciativa mantida a partir da arrecadação de tampinhas que são destinadas à reciclagem. Com os recursos obtidos com a reciclagem, o projeto realiza castrações de animais resgatados. A instituição já arrecadou mais de 84 toneladas de tampinhas e, com isso, realizou 876 castrações. Até o momento, a UFG conta com 12 pontos de coletas espalhados pelos prédios do campus Colemar Natal e Silva e do campus Samambaia. Gostou e quer saber mais sobre os pontos de coleta para fazer uma doação? Entre no site ciar.ufg.br. E a Jade, que estava fazendo esse off, vai voltar agora para dar várias dicas de eventos e serviços da universidade. Uma dessas dicas é que o 5º Congresso Internacional de Direitos Humanos e Políticas Públicas e o 8º Seminário Internacional Pensar Direitos Humanos serão realizados na próxima semana. Confere aí! Olá, me chamo Jade e essa é mais uma Agenda UFG. Aqui você fica sabendo de todos os serviços e acontecimentos da universidade. Eu sou uma mulher jovem de pele clara, com os cabelos loiros e cacheados, um pouquinho abaixo dos ombros, e eu também uso óculos. Estou em um corredor da UFG com janelas de vidro dos dois lados. Vamos então conferir o que está rolando aqui na UFG. Eu começo te convidando a assistir o programa Lattes, mas não morde dessa semana. A entrevistada da edição é Isabela Tamazo, antropóloga e professora da UFG. O Lattes, mas não morde é apresentado pelos professores Lisandro Nogueira e Anselmo Pessoa Neto. O programa pode ser assistido no próximo sábado, às 3 horas da tarde, aqui na TV UFG. E começa na próxima semana o 5º Congresso Internacional de Direitos Humanos e Políticas Públicas e o 8º Seminário Internacional Pensar Direitos Humanos. O evento tem o tema Colonialidades, Desigualdades e Diferenças e acontece de forma online entre os dias 3 e 6 de outubro. Mais informações no site ufg.br. E se você gostaria de publicar um trabalho na área de publicidade, eu te convido a submeter o seu artigo para o livro Publicidades Sem Fronteiras, volume 7. O tema da publicação é Publicidade e Marketing na Cultura Digital. A submissão pode ser feita até o dia 3 de outubro pelo e-mail publicidadesemfronteiras7@gmail.com. Bom, e essa foi a agenda de hoje. Continue nos acompanhando. Até a próxima e tchau, tchau!
E assim eu me despeço de você nessa quarta-feira. O Mundo UFG retorna amanhã, logo depois da propaganda eleitoral obrigatória. Muito obrigada pela audiência e até mais!